Olha, a gente está de volta aqui com Programação Nacional hoje, conhecendo um pouco mais sobre modelo de negócios. A gente já viu um pouco no primeiro bloco, o Marcos Riso está aqui, é consultor de franquias, e a gente está procurando entender melhor sobre esse assunto. Quem sabe, né, você pode ser um futuro franqueado, né, ou até mesmo um franqueador, por que não? Existem toda uma série de perguntas que a gente deve se fazer antes de começar esse tipo de negócio. E nós estamos aqui hoje para isso, tá? Para entender um pouquinho melhor como é que funciona esse mercado. Principalmente para aquelas pessoas que têm um dinheiro guardado para investir ou outras pessoas que de repente até se deram mal nesse tipo de negócio e compraram outra franquia. A gente está tentando encaminhar isso da melhor maneira possível hoje, tá? E tem prêmio para todo mundo que participar. Não tem sorteio hoje. Todo mundo que ligar, todo mundo que escrever e-mail para o açãonacional@rs21.com.br, ou então que fizer seus comentários nas redes sociais, Twitter ou na página do Facebook do Ação Nacional. Você vai lá no Facebook, procura Ação Nacional na nossa página, você vai estar recebendo em PDF, tá bom? O livro Mude de Vida, do Marcos Riso. E esse livro é um barato, gente, porque ele tem algumas perguntas que são fundamentais, que às vezes a gente não se faz antes de se aventurar num negócio. Por exemplo, passo 1. Você conhece o custo de ser um negócio próprio, né, Marcos? É importante. Por que os investidores gostam de franchise? Onde conseguir dinheiro para abrir uma franquia? Aliás, essa é uma pergunta ótima, né? Como fazer com que o investidor o conheça? Então, perguntas desse tipo e reflexões, respostas assim, é que a gente procura ter hoje no programa. E antes da gente começar a responder perguntas, Marcos, existe diferença para quem é empreendedor? A gente ouve muito isso hoje, né? O microempreendedor, o empreendedor. Para quem tem franquia, são pessoas diferentes? São pessoas diferentes. Costumo dizer que o empreendedor, ele monta o seu próprio negócio. E um franqueado compra um negócio pronto. E essa é uma diferença muito grande. Um empreendedor corre uma série de riscos que um franqueado não corre, ou pelo menos corre um pouco menos do que esse empreendedor. O empreendedor corre os riscos do desconhecido, de um negócio que ele mesmo não conhece e que montou. Um franqueado vai correr menos riscos porque ele está adquirindo um negócio que já foi anteriormente testado e se espera de sucesso comprovado, né? Então tem uma diferença muito grande. Uma outra diferença é um empreendedor dita as regras, um franqueado segue regras. Então, eu tenho que ter uma análise do meu perfil. Se, de repente, eu gosto de ter uma certa autonomia, de ter influência, de mudar algumas coisas, eu não vou poder no caso de uma franquia. Franquia não vai ser muito bom para você. Tá. Você tem o que a gente chama de alguns limites de independência no seu próprio negócio em franquia. Você não vai poder inventar produtos, você não poderá inventar serviços. Existem regras que são seguidas e, através dessas regras, que se estabelecem os padrões operacionais de uma rede. Graças a essas regras também que produtos e serviços são percebidos pelos consumidores nos diferentes lugares para onde eles estão. Eles se identificam com aquele tipo de negócio porque sabem o que vão esperar do serviço ou do produto que lá está sendo oferecido. Já como empreendedor é um pouco diferente, você vai inventar um negócio, você vai colocar de maneira independente e você vai definir as regras. Quando a gente é dono de próprio negócio, geralmente se dedica muito tempo àquela empresa ou àquele empreendimento. No caso da franquia, muitas até estabelecem, eu gostaria até que você citasse o que mais vem pronto numa franquia como modelo para ser seguido, mas muitas estabelecem até números de funcionários, né? Apesar de eu ter o funcionário lá, quem tem franquia trabalha 24 horas também ou tem uma folga por ter um modelo já pronto, por ter, de repente, um número X de funcionários lá, é mais tranquilo? Não, quem tem franquia não vai trabalhar 24 horas, vai trabalhar 36. O dia passa a ter 36 horas. Tudo vem pronto numa franquia, menos uma coisa, o seu trabalho e o seu envolvimento. Então, não acredite em franquias ou em qualquer negócio do qual você imagina que não terá que operar, que trabalhar, se envolver. A primeira questão básica é: sucesso está intimamente ligado ao trabalho e ao seu envolvimento. Esqueça finais de semanas, férias,
mas com uma diferença muito grande. Eu espero que ao operar uma franquia, mesmo que seja nas 36 horas, como eu falei, você tenha muito prazer, né? Então, você, com prazer, certamente vai abrir mão de férias, de finais de semana e tudo mais. Então, eu lembro e repito, uma franquia vai te exigir não 24 horas, mas 36. O seu dia vai ter que ter 36 horas. Vale a pena investir, então, num modelo de negócio, de produto que eu me identifique? Que você esteja completamente apaixonada. Porque trabalhar tanto por algo que você não se identifique, por favor, nem entre. A gente tem uma pergunta aqui do Renan César de Araújo. Ele pergunta o seguinte: se as franquias hoje são as melhores opções de quem tem vontade de empreender e está em dúvida do que investir. Acho que tem muitos jovens também que de repente podem ter essa dúvida, que até de repente trabalham, mas querem dar um upgrade na vida, né? E vou comprar uma franquia. E ele diz o seguinte: para quem não tem todo o dinheiro necessário disponível imediatamente, se é possível ter uma franquia de médio porte, num valor que ele cita aqui de cerca de R$150 mil. Obrigada pela participação, tá, Renan? Dá para ajudar o Renan? Claro que sim. Tem um dado muito interessante. Nos últimos 8 anos, o número de jovens entre 18 e 25 anos que tem ingressado no mercado de franquias ou que está procurando franquias, cresceu nesses 8 anos uma média de 25% a 30% ao ano. Os jovens já representam, buscando franquia, que não tem ainda, que estão procurando franquias, 33% de toda a população que pensa em ter uma franquia. E cresce muito. Então, é uma coisa muito interessante, porque muda muito a expectativa, né? Digamos, antigamente, na minha época, a grande expectativa que a gente tinha era estudar, conseguir se formar e ter um primeiro emprego, né? O sonho dourado, talvez, numa multinacional ou alguma coisa assim. Esse sonho desse jovem hoje muda muito, né? Está muito direcionado em ter o primeiro negócio. E aí as franquias despontam com uma característica muito forte. E tem um lado muito interessante para franquias, né? O jovem mais impetuoso, né? Ele se envolve mais, ele se dedica mais na operação. É pelo número de franquias que o Brasil apresenta também? A gente viu no começo do programa, é o segundo país no mundo a ter tantas franquias. É um bom momento? É sempre difícil a gente dizer que esse é o melhor momento, mas ele tem sido nos últimos 25 anos, cada ano que passa o mercado cresceu muito. Mas ele cresce porque aqui no Brasil a gente tem umas condições extremamente favoráveis para o crescimento do mercado de franquias. Nós temos um país com dimensões continentais, portanto, com problemas muito grandes de distribuição e logística. Nós temos um mercado muito pujante que cresce, né? A base da nossa pirâmide tem crescido nos últimos 6, 7 anos com uma força muito grande. E, ao mesmo tempo, nós temos uma carência em cada um desses mercados, sejam pequenos ou grandes, muito grande carência de produtos e serviços que são colocados. No caso que ele cita aqui, uma franquia de médio porte, no valor de 150 mil, é possível? A média do investimento, e só tomar um pouco de cuidado, porque média, eu costumo brincar, a gente coloca a sua cabeça no freezer, os seus pés no forno, na média a sua temperatura está maravilhosa, mas você acabou de morrer, ou queimado ou congelado, né? Na média, uma franquia de bom porte, de um porte razoável, exige um investimento médio de R$153 mil. Então, está muito compatível isso. Quando dá errado, principalmente quem comprou pensa que falhou em algum momento e muitas vezes falhou porque não seguiu toda uma série de perguntas e procedimentos que deveria ter seguido. Mas o franqueador também tem uma participação nisso, né? Existe uma grande porcentagem de franquias que dão errado, porque muita gente tem medo de se arriscar e de perder esse investimento todo. Olha, a diferença entre um negócio independente e franquia são as taxas de mortalidade. Enquanto 78% dos negócios independentes quebram até o 4º ano, não mais que 2% das franquias têm essa taxa de mortalidade. Mas atenção, se você fizer parte dos 2%, você é 100% do problema, né? Então, jamais pode-se afirmar que franquias não quebram, que franquias não fecham, né? Franquias também fecham e também quebram. Mas no momento a porcentagem ainda é menor.
E vai continuar sempre sendo, né? Porque não é que não tenha risco, é um risco mais calculado. Geralmente, franquias quebram por um grande motivo. O primeiro grande motivo é a falta de envolvimento do franqueado à frente da operação. Nós recentemente pesquisamos, né, em cima desses 2%, as principais causas. A primeira delas é essa, é a falta de envolvimento do franqueado. A segunda que nós identificamos foi a falta de capital de giro para iniciar o negócio. E o que é o capital de giro? É aquele dinheiro que você precisa para os primeiros meses de operação, né? Eu costumo dizer, você tem as suas receitas no final do mês do negócio, mas as suas despesas, às vezes, acontecem antes, acontecem no início do mês. Para abrir, né, o negócio. Não para abrir, para o negócio já operando, né? Esse dinheiro de capital de giro não é o dinheiro para investir no negócio, mas é o dinheiro para o dia a dia da operação. Você tem uma folha de pagamento de funcionários que vence todo dia 5. Mas naquele dia 5 você não teve receitas do seu negócio compatíveis com o volume de dinheiro que você precisa para pagar a folha de pagamento. O capital de giro ele serve exatamente para isso, né? Para que a gente chama dos buracos de fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é o que eu tenho para receber versus o que eu tenho a pagar. Muitas vezes, durante o dia a dia, em um mês, você tem mais coisas a pagar do que coisas a receber. E você precisa ter essa reserva chamada capital de giro para fazer frente a esse valor. Então, capital de giro é o segundo grande motivo de quebra de franquias. A falta de capital de giro, que é quando você está iniciando o negócio, que é o momento mais importante. É como uma criança que acaba de nascer, ela é frágil, né? Então, você está precisando estar junto do negócio nessa hora e ter esse capital adicional, que é o capital de giro. O terceiro grande motivo é localização, negócios mal localizados. Aí, especificamente, em relação ao que você perguntou, eu diria que a gente pode olhar para o franqueador, para aquele que te vendeu a franquia, com uma certa parcela de culpa, porque cabe ao franqueador definir para você e com você qual o melhor lugar para instalar o negócio. É ele quem conhece se esse negócio naquele lugar vai dar certo ou não vai dar certo. Se não, já corta o mal pela raiz. Nem entre. E se ele não tiver essa capacidade? O problema é que muitas vezes você entra em franquia porque você já tem um imóvel, você já tem um ponto que você recebeu por herança. E aí você fica alucinado para colocar um negócio ali. E pensa que apenas é um negócio famoso, com uma marca reconhecida, que ele vai dar certo naquele lugar. E não necessariamente as duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Marcos, tem muita pergunta aqui, a gente volta respondendo no próximo bloco. Lembrando que todo mundo que está participando vai receber em casa, em PDF, o livro Mude de Vida, que dá uma série de dicas de tudo aquilo que a gente está falando aqui, mais um pouquinho, tá? Sobre franquias. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar sobre as vantagens e os cuidados com as armadilhas, tá? Não sai daí. Com relação aos empregos diretos gerados por franquias, o número aumentou de 504 mil em 2002 para quase 1 milhão em 2012.